Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 6 de junho de 2015, sábado. O número do verbete é 3.410. Ele tem 6 páginas, 46 logias e 13 máximos. O título do verbete é Bastidores da aula de Conscienciologia. A especialidade para Pedagogiologia. Quem redigiu o verbete é o professor Gabriel Lara. Já é o 4º verbete, né? 5º verbete. Depois tem que corrigir ali, parece que tinha 4 ali nesse seu currículo aí. Então, o professor Gabriel Lara, ele é técnico em turismo, é graduando em psicologia, ele é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é voluntário da Conscienciologia desde 2011, é docente de Conscienciologia desde 2011 e é tenepsista desde março de 2014. Atualmente mora em São Paulo. Então vamos à definição. Os bastidores da aula de Conscienciologia são as ocorrências e para-ocorrências não óbvias ou não perceptíveis ao público discente, passíveis de serem vivenciadas pela equipe docente junto ao amparo intra- e extrafísico do curso conscienciológico em preparo ou andamento. Agora aqui na pensenologia, o holopensene pessoal da interassistência parapedagógica, o holopensene pessoal da parapedagogiologia, os paradidactopensenes, os assistenciopensenes, a flexibilidade pensênica, os evoluciopensenes, os cosmoéticopensenes, os benignopensenes, os ortopensenes, a retilinearidade pensênica, facilitando a participação dos para-alunos. E agora na fatologia, os bastidores da aula de Conscienciologia, o foco voltado para a formação da turma, dando início aos bastidores do curso, a aceleração da docência conscienciológica, evidenciando a autorresponsabilidade assistencial, a crescente automaturidade frente ao paradigma consciencial, viabilizando maior lucidez assistencial, a pacificação íntima enquanto conduta padrão a ser adquirida pelo professor, a criação do hábito de não pensar mal de ninguém, a docência conscienciológica servindo ao modo de catalisador evolutivo, os estudos para a prova de conscienciologia evidenciando o comprometimento do docente, a auto-organização antecipada em preparar as aulas, promovendo assistência qualificada, a importância de chegar com antecedência em sala de aula para evitar contrafluxos, os banhos de loja promovidos pelas aulas de Conscienciologia. Nós lemos só algumas linhas, tem muito mais informações aqui na fatologia. Agora na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética, energética e parapsíquica pessoal aplicada aos bastidores das aulas de Conscienciologia, a autoconfiança parapsíquica possibilitando maior acoplamento com a Equipex de amparadores de função, a atuação ombro a ombro com os amparadores parapedagógicos, a autodesrepressão docente promovendo maior interação com o amparo extrafísico de função discente, os bastidores multidimensionais ampliando a visão de conjunto dos professores, a exteriorização de energias para a formação de campo paraterapêutico. Também nós lemos aqui só algumas linhas, tem muito mais coisa aí na parafatologia. Depois ali na argumentologia tem o item autoexperimentologia com 20 possíveis ocorrências nos bastidores da aula de Conscienciologia. Tem bastante assunto aí para nós debatermos depois em relação a esses 20 itens. Depois aqui na remissiologia nós destacamos aula de Conscienciologia, aula terapêutica, competência parapedagógica, desrepressão docente, praxis parapedagógica e tares expositiva. Também na remissiologia tem 15 referências. Agora a frase enfática. A vivência teática e cosmoética dos bastidores da aula de Conscienciologia
permite ao docente maior engajamento com a Equipex de amparadores de função e mudança de patamar evolutivo. Agora, na questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou os bastidores das aulas de conscienciologia? Está preparado para atuar nos para-bastidores? Consegue identificar quais traços devem ser reciclados para essa experiência parapsíquica interassistencial? A bibliografia específica tem 2 referências. Agora aqui a mega análise com 20 itens, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Ana Rocha. Esses 20 itens são como vamos dizer, as palavras que são mais marcantes, que chamam a atenção no verbete. Então, possênio, discente, docente, tares, curso, amparo, professor, percepções, observações, esclarecimento, responsabilidade, ortopensenidade, parapsicodrama, paradidática, psicometria, cosmoética, interassistência, mentalsomatologia, discernimentologia e parapedagogiologia. Então nós já temos aqui algumas perguntas de teletertulianos, mas antes da gente iniciar, a gente sempre pede aí para o verbetógrafo para ele explicar o que ele pesquisou esse tema, o que te levou, qual foi a experiência que te levou a estudar esse tema. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, quando eu comecei o voluntariado na Conscienciologia em 2011, uma das questões que sempre me chamaram a atenção foi essa parte da docência. Então, em 2011 mesmo, já comecei o contexto da docência, né, só esperei o prazo assim, de voluntariado mínimo de 3 meses para já começar a estar me engajando nesse contexto da docência. E eu sempre procurei dar bastante curso, né, comprometido mesmo com esse contexto. E isso me fez refletir sobre várias questões. Eu já escrevi outro verbete com esse assunto da desrepressão docente. Então, com esses anos, assim que são poucos anos, mas com bastante cursos, bastante experiência, eu tive algumas vivências desse contexto dos bastidores mesmo, né, o que acontece por trás, que muitas vezes os alunos não percebem. Então isso tudo me fez refletir sobre esse assunto e eu quis trazer na forma de verbete para vocês aí, para a gente pesquisar junto. Bom, nós vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, mas todos vocês estão aqui presentes, a hora que quiserem fazer pergunta é só levantar a mão, aí podem interromper à vontade. Bom, vontade não, né? Mas podem interromper quando quiserem, né? Então, agora o nosso teletertuliano de Curitiba, ele sempre é um assíduo teletertuliano, ele pergunta ao verbetógrafo, professor Gabriel, em Fatologia, na página 1, na 5ª linha, quais dicas para a criação do hábito de não pensar mal de ninguém em meio a holopensenes que nos levam a fazer justamente o oposto? Até dentro desse contexto, tem outro verbete em revisão que chama autodesassedialidade diária. Então eu estou procurando trabalhar esse contexto de quanto a gente pensa mal dos outros ao longo do nosso dia, pensa mal da gente mesmo. E principalmente assim, quanto que a gente pensa mal, por exemplo, seja de um aluno, seja de um colega professor também. Então a gente começar a mapear isso, né, em forma, por exemplo, que nem tem a tabelinha do EV, a gente começa a mapear, por exemplo, quais foram os horários que eu pensei mal de alguém, quais foram os horários que eu fiquei assediado. Então a gente fazer esse levantamento vai possibilitar com que a gente mude de patamar evolutivo. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: às vezes, por traços dogmáticos ainda, a gente acha que a outra pessoa tem a obrigação de ser igual a gente. Mas na realidade não, ela tem um momento dela, tem o aprendizado dela e está tudo certo. A questão toda que a gente tem que perguntar é o seguinte: se uma coisa que a outra consciência fez para mim, ou alguma atitude dela, me incomodou, aí eu faço aquela técnica do espelho. O que tem nela que reflete em mim que eu não gosto? Então a gente trazer a responsabilidade para si faz essa diferença de a gente não ficar pensando mal dos outros. Porque a questão da patopensenidade, a culpa da outra pessoa é sua. Então é bom refletir sobre isso. Agora em Fatologia, na página 1, na 9ª linha.
poderia falar sobre os banhos de loja promovidos pelas aulas de Conscienciologia e exemplificar alguns deles? Assim, até tem um verbete que chama banho de loja consciencial. Se eu não me engano, acho que esse título foi a Cida que defendeu, apresentou. Essa questão dos banhos de loja, o que acontece? Se a pessoa tem um pouco mais de experiência nesse contexto de fazer curso, seja como aluno ou professor, ela começa a fazer uma análise de quantas coisas boas, quantas mudanças já ocorreram desde que ela começou a se melhorar na autopesquisa, a começar a ver de frente esse contexto da autopesquisa. Então, esses banhos de lojas promovidos pelas aulas, funciona isso, tanto na parte do docente, que se ele está engajado com o contexto docente, ele faz uma análise da retrospectiva dele, das aulas dele, de quanto tempo ele está sendo docente, quanto que ele melhorou, né? Porque você está lá na sala de aula, então você tem que dar o exemplo. Então isso melhora muito, né? Então a gente chama essa expressão de banho de loja consciencial, porque tem todo um ambiente parapedagógico preparado lá para ajudar as pessoas a melhorarem. Então, tanto os alunos como os professores vão melhorar, por isso que a gente chama de banhos de loja. Então, é legal as pessoas que estão começando agora fazerem os cursos e irem analisando quanto que eu melhorei de um ano para cá e fazer essa retrospectiva. E aí, depois disso, começa assim, bom, tudo isso que eu melhorei, tá, legal, bacana, recebi bastante banho de loja ali, estou muito bem. E agora, como é que está a parte da minha retribuição? O que eu tenho que fazer para começar a retribuir todos os aportes que eu já venho recebendo desses banhos de lojas conscienciais? Então é mais ou menos por esse viés aí. Olá. Parabéns pelo verbete. Eu acho que ele vai ser muito assistencial e realmente muito bom ver esse verbete. Eu gostaria que tu expandisse um pouquinho na fatologia, na 10ª linha, sobre assistência na medida certa. Essa questão da assistência na medida certa, que eu vejo o seguinte, nós, enquanto assistência, eu trago para mim, estamos recém engatinhando nesse contexto de assistência, a gente recém está aprendendo, se qualificando para poder fazer assistência. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai achando a medida certa para poder ajudar aquela outra consciência, porque cada consciência tem um ritmo, tem um nível diferente. Então a gente não pode pegar o mesmo filtro e passar para todas as pessoas. A gente tem que saber olhar na medida certa mesmo. Cada caso é um caso, cada consciência é uma consciência. Então a gente pegar esse tempo do assistido vai fazer a diferença. Mas isso a gente vai fazendo com o tempo. Às vezes a gente vai colocar o pé na jaca, mas a questão é ir se melhorando cada vez e vendo esse ritmo, esse tempo do assistido. Só lembrando que a gente faz assistência de acordo com a nossa competência. A gente, vamos dizer, qual é a assistência que nós somos competentes para fazer. Isso é mais ou menos de acordo com o que ele falou. Às vezes a gente quer assistir, sei lá, uma coisa muito grande e a gente não tem competência para fazer isso. Então a gente assiste de acordo com o nosso nível, o nosso grau. A qualificação da nossa assistência é o nosso grau evolutivo. Você queria perguntar? Não, eu ia dizer, isso aí é que nem medicação, né? Que tem uma dose certa para cada paciente, né? Quando ela é individualizada, né? Mas precisa ter lucidez para dar essa Sim, dose tem que ter certa, lucidez, né? Para poder fazer a indicação correta e a dosagem correta, né? Isso, mas é como o Gabriel disse, é fazendo que a gente aprende a fazer. Não dá para se cuidado frustrar. Não dar a dose errada e vai matar o paciente. Mas a gente imagina quem já chegou na sala de aula, que está lá fazendo assistência, tem também, além do preparo, todo esse bastidores que o Gabriel falou, que tem a preparação antes da aula, também tem o amparo da equipe extrafísica que vai estar ali e que vai até proporcionar esses banhos de loja, né? Que vão ajudar na assistência. Como ele falou, se a pessoa errou na medida, depois conserta, né? Não tem problema. Mas vamos com calma, assim. Tá certo que a gente aprende errando, mas cuidado com esses erros. Pode falar. Tá. Primeiro, parabéns pro Gabriel, né? A família que está aqui. Acho que também, como disse a Gláucia, vai ser assim uma contribuição, né, Gabriel? A gente já conhece teu trabalho, já admira e está aqui por isso, né?
Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a descentralização na fatologia, na terceira linha, 1, 2, 3, a terceira começa na quarta linha, sobre a descentralização do ego e a focalização na real necessidade do aluno. Porque eu percebo essa questão do ego como muito humana, né, Gabriel? E às vezes a gente percebe uma ansiedade quando o professor vai começar a trabalhar, né? E isso eu falo por experiência própria, agora estou me preparando para essa questão da docência, né? E queria ouvir de ti, acho que vai contribuir bastante para mim, para o meu processo. Dentro desse contexto do ego, eu vejo duas frentes assim. Uma é a questão de quando você está dando aula, você abrir mão do ego mesmo, focar no assistido e não ficar pensando, será que eu estou fazendo bonito, será que eu não estou, querendo aplausos. Esse viés. E outra, uma coisa que a gente tem que ter atenção é o seguinte, que a docência conscienciológica, se você não tiver atenção, ela pode trazer esse contexto egóico mesmo. Então você, porque eu sou professor agora, depois começa a dar palestra, porque eu sou professor de palestra. Então fica uma coisa muito egóica. E a pessoa está pensando só no egão dela e não pensa no assistido. Não pensa que você está ali simplesmente para auxiliar numa mini peça de um maxi mecanismo e não uma maxi peça de um mini mecanismo. Então a gente mudar, inverter essa visão faz uma diferença bem grande. A gente para de se preocupar com essa questão egóica de rótulos, porque eu sou docente. Não, você está ali com uma mini peça mesmo para ajudar no contexto extrafísico, e quanto mais você estiver desreprimido, quanto mais você estiver tranquilo, com a autopesquisa em dia, melhor vai ser essa interação com a equipe extrafísica. Então, abrir mão do ego é isso, é você se colocar para assistir os outros. Aquilo que você já tem conhecimento, né, aquilo que você já sabe de conscienciologia, será que você já tem condições de passar à frente essas informações? Então, é isso que a gente tem que começar a abrir mão, né, dessa questão do egão mesmo. Aqui na página 3, no detalhismo, penúltimo item, mitologia. O mito autoimposto de nunca ser bom o suficiente para fazer assistência. Nesse contexto, a gente, por essa questão da autovitimização, a pessoa começa se acha a última pessoa, o coitadinho dos coitadinhos. E ela não consegue reconhecer, como ela fica focando muito no trafara, ela não consegue reconhecer todos os aportes que ela já recebeu da vida, né? Todos os aportes que ela vem recebendo. E aí ela acha que ela não tem condições de fazer assistência ainda. Mas por quê? Volta a questão do ego, ela está muito focada nela. E ela não começou a se colocar em prol dos outros. Então, e a pessoa acha que ela nunca está pronta para fazer assistência. Então ela fica lá, já tem condições, por exemplo, de estar na sala de aula, ela não fica, porque ela acha que ela não tem condições, porque os outros são melhores que ela. Ela já tem condições de estar dando palestra, ela não vai porque ela acha que não é boa o suficiente. Então, assim, essa questão do não ser boa o suficiente e ficar se vitimizando não serve para nada. Uma questão assim, bom, o que eu preciso fazer para me qualificar para chegar nessa condição, para fazer uma assistência qualificada? Aí muda a visão e põe para o trafora e não para o trafara. Ficou mais ou menos claro? Professor Gabriel, e na página 2, em tecnologia, final da primeira linha. A técnica de nenhum dia sem linha, poderia ampliar? Essa técnica é o seguinte, até o professor Valdo traz bastante essa técnica, que é o seguinte, a gente não ficar nenhum dia sem se auto-pesquisar, nenhum dia sem escrever alguma coisa. Então isso ajuda muito. A gente tem muitas ferramentas hoje para poder otimizar o nosso contexto evolutivo. E aí é bom a gente estar produzindo, né? Então, como a gente falou antes, a gente aprendeu um monte de coisas novas, numa aula de conscienciologia, por exemplo, como aluno ou como professor, enfim. Bom, aquilo que eu hoje aprendi, será que eu consigo produzir um artigo, um verbete, fazer um livro? Então, a gente não ficar nenhum dia sem linha é fazer isso, é se pesquisar sempre, todo dia, seja depois da TENEP, seja depois da aula, analisar como é que foi, se pesquisar, que com certeza a gente vai melhorar muito utilizando essa técnica aí do nenhum dia sem linha. Então, continuando aqui, ainda com o Teletertuliano de Curitiba, em Sindromologia, na página 3, final da primeira linha. Como se apresenta quem tem a síndrome dos bastidores?
essa síndrome, até tem a questão tem um artigo ali na bibliografia, quem quiser dar uma olhada ali na proposição da síndrome dos bastidores na inibição do protagonismo. Tem muito a ver com aquela questão da pessoa nunca ser nunca ser boa o suficiente para estar na liderança. Ela sempre quer ficar por trás dos bastidores, porque fica claro que tem trabalho, que tem muita gente que fica aí e ajuda muito nesse contexto, mas a questão é a seguinte: trazer para a autopesquisa. Por que eu não estou me colocando à frente ali? Será que não tem um grupo que eu estou precisando assistir, que estão carentes dessa minha assistência, porque eu não quero colocar o meu ego à prova, não quero me melhorar, não quero me autopesquisar para poder enfrentar essa situação? Então, são reflexões que a gente começa a trazer, né? Até que ponto eu estou assumindo realmente a minha ProEx, ou eu estou simplesmente ali deixando na zona de conforto, deixando a vida passar, sem fazer muito proveito disso. Essa é a reflexão que eu quis trazer com isso. Então, agora um teletertuliano de São Paulo, ele pergunta: professor Gabriel, em pensenologia, na página 1, terceira linha, poderia relacionar a flexibilidade pensênica com o tema do verbete? A flexibilidade pensênica? Tá. Isso, flexibilidade pensênica. Perfeito. Essa questão é o seguinte, muitas vezes a pessoa tem uma visão muito... acha que aquilo é a verdade absoluta, acha que aquilo é o certo, e ela não tem muita flexibilidade, ela fica engessada naquela maneira de pensar nela. Então, essa questão da flexibilidade é você estar aberto para pensar de outras maneiras, né? A pessoa trouxe um argumento específico. Por que eu vou ficar fechado naquela minha maneira de pensar? Bom, vou trazer, vou refletir. Isso ajuda muito na conexão com os amparadores também. Você ter essa flexibilidade, você conseguir pensar outras possibilidades. E para sair da condição do assédio, isso já ajuda muito. Quando você está pensionizando alguma coisa lá e fica focado naquilo, a flexibilidade ajuda nisso. Por outro lado, é importante a gente começar a analisar também a nossa ortopensenidade, que a gente não se permitir também ficar nessa também muita flexibilidade muitas vezes, que senão a gente deixa muitas vezes o assédio entrar. Mas a questão que eu quis trazer foi realmente isso: ficar aberto para analisar novos cenários, novas possibilidades, né, de assistência também e maneiras de agir mesmo. Ainda em pensenologia, na página 1, na penúltima linha, poderia comentar a respeito da retilinearidade pensênica facilitando a participação dos para-alunos? Essa questão da retilinearidade funciona da seguinte forma: quando nós vamos dar uma aula de conscienciologia, ou até mesmo os alunos vão participar de algum curso, alguma coisa, é comum, tem muito amparo nesse contexto, mas tem aquelas consciências, assediadores, que não querem que você participe, que não querem que você dê aquela aula, porque não querem que você mude de patamar e eles fiquem lá, né, perdem a sua energia naquelas outras atividades que você fazia. Então, a gente manter a retilinearidade ajuda nesse contexto de você criar o campo já parapedagógico para auxiliar a participação dos para-alunos. Então, você ficar reto, aquele pensamento que você vai ficar limpo, assim, né? Não vai ter extremos de euforia, não vai ter depressões também. É você manter ali a linha reta, né? Você ficar tranquilo com aquela manifestação, porque qualquer coisa que você pense mal da turma, mal dos outros professores, mal de você mesmo, vai repercutir no nível da assistência que você vai fazer. Aquilo que o professor Amin falou antes, você tem que saber até que ponto você tem estofo para bancar aquele tipo de assistência. Quanto mais você tiver essa retilinearidade, mais os amparadores vão poder trabalhar nesse contexto da assistência, porque você está mais homeostático na sua manifestação. Então não vai dar tanto trabalho de estar trazendo essas consciex. Você vai, ao longo do tempo, galgando mais estofo para fazer esse tipo de assistência. Agora em parafatologia, na página 2, na sexta linha de baixo para cima. Exemplifique, por favor, acerca das reconciliações promovidas pelo campo parapedagógico. Dentro desse contexto das reconciliações, tanto pode ser entre consins e consciex. Como a gente falou antes, tem um campo bem otimizado lá, parapedagógico, tudo certo.
E tem muitos alunos que chegam, tem uns que você tem mais afinidade, outros você tem menos. Aí você começa a se perguntar, qual é a minha relação com esses alunos? O que será que qual foi a nossa história, o que a gente passou, por que ele está aqui de novo? A gente está nesse contexto. E isso auxilia nesse contexto das reconciliações. Às vezes, um determinado tipo de aula que você vai dar, traz com o CIEX de um determinado grupo, que possibilita você assistir elas, promover essas reconciliações. Às vezes com o CIEX que estão há muito tempo lá, sem perdoar você, alguma relação que ficou mal parada, é otimizado através desse contexto de assistência. Agora, uma coisa que é importante, isso tudo vai depender de como que a gente vai se manifestar. Porque uma coisa é eu chegar para dar uma aula e sou um teoricão. Vou lá, simplesmente passo aquela informação e não tenho teática dentro daquele contexto. É um tipo de assistência. Quando eu tenho teática, quando eu estou lá dando a aula, estou procurando melhorar, sei que tem muitas imaturidades ainda, mas eu estou disposto a melhorar o que eu precisar. Você tem um novo tipo de exemplarismo frente a essas consciências. Então a assistência é muito mais qualificada do que você simplesmente ser um teoricão, né? Agora ele pergunta em tecnologia, na página 2, terceira linha. Como funciona na prática a técnica da exteriorização de energias para proexis? Bom, eu não conheço assim, essa técnica. O que aconteceu? Eu estava, há uns 2, 3 anos atrás, eu estava passando por um momento que eu precisava me posicionar frente a alguns contextos assistenciais. E aquilo me incomodou muito, porque gerou insatisfações, incomodações, enfim, envolviam mais pessoas. E aí eu deitei na poltrona e comecei a exteriorizar a energia, tentando direcionar minha energia para realizar, para conclusão, para fugiu a palavra, para execução daquele problema. E aí o que acontecia? Eu exteriorizava a energia, ela não fluía, e aí veio a ideia seguinte: Gabriel, exterioriza a energia para proex. Quando veio essa ideia, começou a fluir muita energia. Comecei a sentir muitos fluxos de energias, e aí só vinha que o melhor aconteça para todos, né? O que tiver que acontecer, aconteça, eu estou aberto aí. Então, essa questão de exteriorizar para proex me auxiliou nesse contexto. Porque muitas vezes a gente começa a querer direcionar, mas muitas vezes a gente não sabe se aquilo realmente é o melhor para nós. Então, a gente se colocar nessa posição de ficar aberto para que o melhor aconteça. Claro, aí vem uma questão só para a gente, para que não fique nenhuma dúvida a respeito disso, é o seguinte: nós não vamos ficar exteriorizando energia para proex sem tomar nenhuma atitude, né? A gente precisa ir lá e resolver o que precisa ser resolvido. Mas agora, você auxiliar energeticamente nesse contexto ajuda muito nessa condição. Aqui em Principiologia, tá? Ali na penúltima linha, o princípio evolutivo de sempre haver tempo para mudar. Eu queria perguntar para ti de que forma não ligar isso à procrastinação, porque tem muitas pessoas que no fim acabam pensando, se sempre há tempo para mudar, então eu vou deixar para mudar depois, aquela coisa assim. Muito boa. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado mesmo, porque a pessoa, como eu tenho a evolução inteira pela frente, então não precisa, né? Vou continuar assim. O que eu quis dizer com esse contexto, sempre é tempo para mudar, porque às vezes a gente começa a se vitimizar, porque a gente, perdi muitos anos, né? Eu tinha uma outra vida, eu fiquei muitos anos sem me qualificar, sem me auto-pesquisar, e a pessoa fica nessa choradeira que não adianta para nada. E aí ela fica dando desculpa, porque se eu fosse mais jovem, porque se não sei o que, se eu tivesse conhecido a Conscienciologia antes, e fica nesse papo aí, né? Então essa questão de sempre tempo para mudar é isso aí. A hora é agora, o momento é já. É agora, o que você precisa fazer agora para começar a mudar? É assim, é simples assim. E a questão que você trouxe aí de não procrastinar, aí vai ver a responsabilidade que cada um traz, né? O quanto que aquilo repercute em você. Aí uma questão que até veio para mim quando eu comecei a TENEPS, eu sempre, desde que eu comecei a docência, a TENEPS eu sempre soube tranquilamente que seria mais para frente. Olha, tem coisa para calçar ainda, tá tudo certo, não tem pressa, como é para a vida inteira. Quando você começa bem, tá tudo bem.
Mas em 2014 começou, final de 2013, 2014, começou a vir essa questão da TENEPS, ostensivamente. Olha, Gabriel, será que você já tinha condições de começar a TENEPS? O que você precisa organizar para começar a TENEPS? E a questão do posicionamento, né? O que você precisa mudar para começar a TENEPS? Aí eu comecei a analisar isso. E uma pergunta que veio para mim foi o seguinte: se você dessomasse hoje, com o conhecimento que você já tem, você estaria em melancolia por não ter começado a TENEPS? E para mim a resposta foi sim. Então isso ajuda a gente a mudar de patamar, porque às vezes a gente fica se iludindo, aí, como eu tenho muito tempo pela frente, eu vou deixar para me auto-pesquisar depois. Aí vai ligar olha uma novela, olha alguma coisa para passar o tempo, e a pessoa está sempre nessa procrastinação. Agora, quando ela vê que aquilo é um valor para ela, aí que a coisa começa a mudar. Então, realmente é arregaçar as mangas e trabalhar. Gabriel, bem sincrônico, eu tinha acabado de sublinhar aqui, ó, na efeitologia, na página 2, o efeito da docência conscienciológica servindo de antessala da TENEPS. Era justamente, eu te pedi para te falar sobre isso, mas te antecipou. Era meu item também. Então a TENEPS estava rolando aí. Porque eu estava esperando que ele falasse alguma coisa de TENEPS para eu perguntar isso. Como ele falou, então eu falei, eu vou pedir para ele acrescentar o que ele pode nesse efeito, né? O efeito de ser uma antessala da TENEPS, a aula de conscienciologia. A Pilar aí tem experiência, 20 anos de TENEPS, né, Pilar? Então, mas eu quero ouvir de você, porque eu vivi no século passado. Porque, na minha experiência, o que aconteceu com a questão da antessala da TENEPS? Como eu falei, como eu me dediquei muito a essa questão da docência, e quando você começa a dar aula, você tem uma manifestação. Quando você vai tendo mais experiências, vai se melhorando, você tem outra manifestação. A sua vida vai ficando mais organizada, você vai ficando mais teático, você tem que dar o exemplo. Isso tudo vai auxiliando nesse contexto da preparação para quando você for começar a TENEPS. Então, para mim, assim, a docência conscienciológica foi uma ferramenta importantíssima em várias áreas, mas nesse contexto da TENEPS foi muito importante. A questão da itinerância também. Todo um contexto de assistência, contexto de amparo que você vai vivenciando, isso é muito importante. E quando você vai se deparar com a questão da TENEPS, já está mais calçado, já está bem mais calçado algumas coisas, porque você já teve vivências, você já teve situações de assistências, de escagens. Então essa questão da TENEPS, da aula como antessala, ajudou muito nesse contexto da TENEPS. Não sei, Pilar, você quer complementar alguma coisa aí? Não, só reafirmar que a docência, ela não é só, então, eu só iria acrescentar isso, ela não é só antessala, também é confirmação. Como você está me confirmando agora, que todo esse preparo não é só para a TENEPS, é toda essa assistência necessária para realizar a TENEPS, para dar aula, ser professor itinerante, participar de outros cursos, ser EPICOM. Tudo isso vai depender do nível de assistência que o tenepsista, no caso, desenvolve. Quer dizer, com essa consciência de tenepsista, o desenvolvimento da assistência, ele é diferenciado. Você concorda com isso? É um outro olhar. Perfeito. E essa questão até vem muito o que a gente comentou no início, essa questão de qual é o seu nível de assistência, qual é o nível de assistência que você já consegue prestar. Então você vai começando ali nos cursos, vai começando um curso, faz o CIP, daí dá outro curso e daí depois começa a dar palestra. Isso tudo vai preparando esse contexto de assistência. Você vai galgando novos níveis de assistência. Quando eu comecei a TENEPS, eu já me sentia maduro para começar a TENEPS. Então, mas eu vi que tudo isso foi esse preparo que eu fui tendo. Participação de curso, como professor ou como aluno, tudo isso me auxiliou. Agora, depois da TENEPS, o meu nível de maturidade aumentou muito. Então, assim, é uma outra... Também, aí já a gente pode... Como eu falei antes da questão da docência, que tem um antes e depois, a TENEPS é a mesma coisa. É o antes e o depois
desse contexto da TENEPS, né? Até trazendo, já que a gente entrou nesse assunto, Pilar, nos 6 primeiros meses de TENEPS, o pessoal tem essa questão dos contrafluxos, né? O que eu penso? Levantar a poeira, né? Como é que é? Levantar a poeira. Levantar a poeira. Bem, o que eu penso desse contexto, assim, ó? Aí vem a questão de você gostar de se autopesquisar, de você estar em dia com a sua autopesquisa. Quando você começa a TENEPS, como você falou, levanta essa poeira e ficam lá, essas poeiras ficam no ar, digamos assim, né? Usando a analogia. Se você pega e trabalha nela, limpa, tá tudo certo, né? Coloca no lixo ali, recicla o que precisa reciclar, ela não vai dar na sua cabeça. Agora, se você pega essa poeira e coloca embaixo do tapete, esconde ela, aí ela dá na cabeça. Então, na minha visão, essa questão dos contrafluxos, que da assistência, está muito relacionado a isso. Ao quanto que você está escondendo os seus traços que você precisa trabalhar. Porque a TENEPS nada mais levanta essa poeira mesmo para você se melhorar, para você, enquanto assistente, qualificar a sua abrangência assistencial. Então, acho que é bem importante. Quer dizer que você, então, concorda que o tenepsista, ele qualifica a assistência onde ele estiver. Sim, perfeito. O nível de assistência dele se torna mais... o que foi falado aí, ele se torna mais preparado para fazer assistência, né? Sim, perfeito. E sempre haverá tempo de ele mudar e começar a TENEPS. Porque então a TENEPS pode ser antessala de uma aula também, né? Não só o efeito da docência ser antessala para a TENEPS, mas a TENEPS ser antessala também para a aula ou qualquer outro evento que vá ser realizado, né, pelo tenepsista. Perfeito. Porque quantas vezes você já deve também ter sido preparado na TENEPS para dar aquela aula ou fazer aquela itinerância? E uma coisa que a gente tem que cuidar é com a questão da ansiedade, né, Pilar? Porque às vezes a pessoa começa a olhar muita gente, muitas informações, que é TENEPS, que é isso, que é aquilo, mas aí a pessoa fica ansiosa para começar logo e não vai calçando aqueles pilares, digamos assim, né, que você precisa calçar, para não dar na cabeça. Né? Então a questão é a seguinte: fique o tempo que você precisa se preparar, claro. Cuidado com a procrastinação, porque às vezes são coisas que você já poderia estar mais à frente, mas por não priorizar, não estava mais à frente. Negligência, né? Fique o tempo que você precisa ficar para se preparar, mas quando começar, é aquele negócio, para trás nem para pegar impulso, né? Então, assim, tem que é uma coisa que é para a vida inteira, um comprometimento para a vida inteira. Então, justamente, realmente, se precisar ficar, sei lá, um tempo a mais se preparando, legal. Mas agora, quando começar, realmente leve muito a sério, né? Leve a sério mesmo nos altos e baixos, né? Perfeito. Nas reciclagens que vão e voltam, renovações, e isso mesmo tendo 20 anos de TENEPS. São oportunidades para melhorar, né, Pilar? Então, obrigada pela lembrança. Gabriel, dentro desse mesmo assunto, já que você falou em ansiedade, me chamou aqui a atenção o primeiro trinômio, que você fala da ansiedade, assistencialismo e pé na jaca. Até eu me surpreendi quando olhei o assistencialismo, achei que era assistencialidade, mas aí então a sequência você vê que aí é todo algo nosográfico, né? Então eu queria que você ampliasse esse trinômio. Isso tem bem a ver com o que o professor Amin trouxe antes no início, a questão de você saber o quanto que você pode, o nível da sua assistência. Então, às vezes, essa questão da ansiedade, você começa a querer já fazer uma assistência, vou lá fazer esse tipo de assistência para a pessoa que está precisando, mas você não reflete se você tem estofo para bancar aquele contexto. E aí, pela sua ansiedade, você quer fazer uma assistência sem preparo, quer fazer uma assistência sem qualificação, você acaba colocando o pé na jaca. E isso pode dar contrafluxos, pode dar acidente de percursos. Tudo isso é muito importante a gente ficar atento dentro desse contexto aí, né? Então, outra coisa que a gente fala também é a questão das assistências, quando a pessoa está muito nessa questão da TACOM ainda, voltada muito para dar o peixe, tapar buraco, sendo que a pessoa já teria condições de estar se colocando em desafio, se colocando em condições de estar ajudando mais
está ensinando a pescar, está auxiliando mais a pessoa a se melhorar. E não simplesmente ali passando para ela uma coisa que para ela já faz há muito tempo. Então tem esse outro lado também que eu vejo. Então cuidar com essa questão da ansiedade para assistência. Com a questão da TENEPS. Eu sou professoranda da reaprendência e eu estou vivendo os bastidores, né? Eu já dei 5 aulas e a cada aula o contexto ele vai trazendo as nossas reciclagens. E é muito impressionante como a gente é colocado à prova, assim, as questões que a gente fala, as questões do ego, as questões de que professor que eu vou ser. E nesse crescendo, a TENEPS ela veio muito clara, assim, que o conteúdo que a gente estuda para ser um professor da conscienciologia, primeiro ele é para nós, porque é importantíssimo dominar esse conteúdo. E aí a gente percebe o amparo, percebe os nossos pontos a reciclar. E este preparo, que a princípio foi muito sem grandes aspirações, me levou a pensar na minha responsabilidade na TENEPS. E pegando esse gancho, esses bastidores, eles me mostram isso, que agora essa informação, ela tem que voltar numa assistência qualificada. Então, eu acho que esse processo, para mim, dos bastidores, é me levar para uma TENEPS qualificada, né? Já tenho data para começar. Termino o curso da reaprendência e começo a ser tenepsista. TENEPS é tarística. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvida, né? Mas como que a TENEPS é tarística, que ela recebe lá a Consciex e fica doando energia? Mas é tarística por esse nível de conhecimento e de entendimento que vai sendo desenvolvido. Aqui na página 2, quinta linha de baixo para cima no final. O acoplamento com os amparadores extrafísicos da cidade e da turma, otimizando a assistência do professor itinerante. Por exemplo, quando você vai itinerar para uma cidade que o holopensene da cidade é mais fechado para essas ideias, como é que você trabalha? Eu teve uma vez, eu fui dar um curso, como é que surgiu essa questão do acoplamento com os amparadores da cidade. Eu fui dar um curso uma vez, itinerante, foi itinerando na cidade. Aí eu passei num local que tinha ocorrido algumas tragédias lá, tinha tido um contexto bem importante assim para a cidade, que gerou muita repercussão, né, muito sofrimento para a cidade. E estava lá naquele contexto, enfim. Aí eu fui exteriorizar energia para aquele lugar. E aí eu comecei, passando pelo local, comecei a exteriorizar energia. E eu comecei a perceber que tinha tipo uma blindagem, que tinha extrafisicamente mesmo, o pessoal tinha criado uma blindagem para evitar os pensenes que estavam muito emotivos da cidade e tudo mais. Então aí eu vi que tinha essa blindagem, aí automaticamente veio uma ideia assim: acopla com o amparador de função da cidade. Quando veio essa ideia, comecei a exteriorizar muita energia. Então, a energia entrava, os fluxos começaram a ser muito intensos. Desde então, cada cidade que eu vou, eu procuro me afinizar com essa equipe de amparo da cidade, para poder fazer uma assistência mais otimizada. Então, os resultados são bem interessantes, assim, esse contexto aí de fazer assistência aos amparadores da cidade. Outros locais, por exemplo, quando você perguntou, quando o holopensene é mais, né, é mais difícil, ali fechado. A gente já teve a oportunidade de dar cursos em cidades que tem 30 mil habitantes, uma cidade com 8 presídios, então muito envolvimento com essa questão do belicismo, e a gente dá cursos lá. A gente sente um contexto realmente mais pesado, mas tem muito amparo também nesse contexto. Então você começa a acoplar mais com o amparo. Aí vem toda a questão da profilaxia. Você está tranquilo com a autopesquisa, está com o EV em dia, não tem nada mal parado. Tudo isso ajuda a você fazer uma assistência mais abrangente. Porque se você não tiver bem calçado com isso, vai dar na cabeça. Então, é bom ficar atento para isso também. Agora, é o trinômio que você acabou de falar, eu vou pular, tá? É o trinômio do pé na jaca, ele está perguntando de novo.
Agora aqui, em Paradoxologia, página 3, na 4ª linha. Explicite, por favor, o paradoxo de o serenão ser a consciência mais evoluída e possuir mais paracicatrizes. Essa questão das paracicatrizes, até um verbete que eu propus aí para escrever, mas o pessoal avaliou e não foi aprovado, mas eu vou ver se eu consigo mandar em outra forma. Essa questão das paracicatrizes me chamou muita atenção quando o professor Valdo, numa tertúlia, falou sobre a questão que as nossas amizades raríssimas deveriam ser com os evoluciólogos e os serenões. E porque são as consciências que mais têm paracicatrizes. O que acontece? Porque são as consciências que mais têm história, né? Que mais passaram por bastante coisas ao longo da evolução. Aí eu fiquei pensando, bom, imagina as coisas que eu faço hoje, que eu acho que estão certas, mas amanhã eu vejo que não foi o mais adequado essa minha manifestação. E isso se torna uma paracicatriz. Aí eu fiquei pensando nisso. Conforme a gente vai evoluindo, mais vai aumentando o nosso número de paracicatrizes. Porque a gente vai... E aí vem a questão da questão da assistência, né, do time do assistido, tudo isso vai entrando nesse contexto das paracicatrizes. E paracicatriz é evoluir, né? A cicatrização significa que a ferida fechou, né? As feridas emocionais não estão mais abertas ainda, né? Perfeito. Ou seja, ele já limpou toda essa parte kármica, o grupo kármica, né? Tudo bem? Agora, em sindromologia, o mesmo teletertuliano pergunta, sindromologia, página 3, gostaria que relacionasse a síndrome de Messias e a síndrome do guru com o tema do verbete. Sindromologia. Síndrome de Messias. Então é aquela questão do Salvador, né? A pessoa acha que é o Salvador, e aí começa a pegar aí o projeciologia, querer dar na cabeça de todo mundo, e querendo fazer aquela TARES, né? O estupro evolutivo, querendo fazer um estupro evolutivo para a pessoa que não está apta a receber aquele tipo de informação. Então essa aqui é a questão do Salvador mesmo, do Messias que eu trouxe. A síndrome do guru é aquela pessoa que coloca como um guru mesmo, que ela quer responder, quer passar as informações para a pessoa, quer ser, a pessoa faz tipo uma consulta com ela e ela gosta dessa condição. E a pessoa não pensa muito, porque ela vai lá, pergunta para a pessoa responde. Mas a pessoa que está respondendo não faz a pessoa refletir sobre o assunto, não faz a pessoa avaliar melhor, se autopesquisar. Ela simplesmente vai passando informação porque ela, entre aspas, tem o poder de ver as informações e a outra pessoa não tem. Então ela gosta desse status, de estar ali nessa condição de que ela é superior a outra pessoa. Muito relacionado ao misticismo mesmo, né? A questão é a gente se autopesquisar e possibilitar que as pessoas se autopesquisem também. Isso que vai fazer uma diferença grande. Agora aqui ele está perguntando 4 itens da autoexperimentologia na página 4 e 5. Então vamos ao primeiro. O primeiro é o número 6, que ele quer saber, descablagens. Descablagens é aquele contexto que a gente trouxe aí na questão das aulas, né? Que muitas vezes a gente percebe que tem alunos que têm conexões com consciências assediadoras. É como se fosse aquele sanguessuga mesmo, né? Está ali algum chakra envolvido naquele contexto. Quando a pessoa começa, o aluno, a ter a flexibilidade pensênica, se abrir para sair daquela patopensenidade que está lá o assediador há anos alimentando aquele contexto, consegue ocorrer essa desconexão, consegue ocorrer essa descablagem, e aí ela consegue, os amparadores conseguem auxiliar, encaminhar essa consciex, e o aluno começa a pensar melhor, começa a se melhorar, né? É dentro desse contexto que eu quis trazer a descablagem. Agora o item 7, descoincidência parcial. Isso é muito comum, assim, os alunos relatarem que que perceberam o parabraço em descoincidência. Às vezes os professores que estão ali junto, que não estão dando aula, mas estão ali no campo juntos, percebem descoincidências. Então isso é muito comum. O próprio trabalho com energias ou as técnicas projetivas ocorrem. Essas descoincidências seriam, por exemplo, descoincide o parabraço, né? Descoincide a paracabeça. Então são as descoincidências parciais, que você não se descoincidiu todo, não teve a projeção total, digamos assim, mas você teve uma descoincidência parcial nesse contexto. Gabriel,
Em Principiologia, quinta linha, o princípio de contra fatos e para fatos não existir argumentos. Poderia aprofundar? Essa questão é o seguinte, ó, contra fatos e para fatos não argumentos. Às vezes as pessoas ficam ainda a questão do abrir mão do ego, né, que eu vejo essa questão do contra fatos e para fatos. Às vezes tem todo um contexto lá que a pessoa está há anos tentando mudar e ela não muda. Ela está lá naquela condição de não sei o que e tudo mais. E aí quando a pessoa começa a se dar conta, ela sempre tenta dar um jeito de fugir daquele contexto. Ela sempre dá uma maneira, mas é porque isso aí não é assim. Aí a pessoa fala alguma coisa e, mas isso eu já sei. Bom, mas você já sabe por que não fez. E outra, você está satisfeito com os resultados que você vem obtendo? Então essa questão dos contra fatos e para fatos não há argumentos. A pessoa vem há anos ou às vezes até vidas nesse mesmo ciclo e ela não se permite mudar. Então assim, a pessoa começa a analisar, bom, olha todo o contexto que está envolvido. Olha o assédio que está dando nisso aí. Olha quantas pessoas eu estou mobilizando, muitas vezes por causa do meu ego. Será que eu consigo abrir mão disso aí? Então é isso que eu quis trazer com essa questão do contra fatos e para fatos não há argumentos. Continuando aqui, ainda lá na autoexperimentologia, o item 10, EV espontâneo. O EV espontâneo acontece, é comum acontecer quando você está lá ou dando uma aula ou como aluno, enfim, ocorre muitas vezes esses EVs espontâneos. Muitas vezes você já está mais trabalhado com as suas energias, isso facilita essa condição. Então, às vezes, só pensa em EV, já instalou, ou às vezes vem aquele EV espontâneo, muitas vezes promovido pela equipe de amparadores. Então, isso é comum, a vivência dos bastidores, ocorrer esses EVs espontâneos. Os banhos de energias também, seguidos de EVs, isso tudo é muito comum. Às vezes, quando a aula chega num ponto que ela está com mais energia, ou algum contexto que foi mais assistencial, ocorre muito esses contextos aí, né? Tanto alunos como os professores. Gabriel, queria perguntar para você aqui na argumentologia, o item 17, prática paradiplomática. Pode explicar como que você faz essa prática aí? Essa questão é o seguinte, como é que é a prática paradiplomática? Essa questão é o seguinte, nós, em termos de bastidores da conscienciologia, digamos assim, da aula de conscienciologia, tem muitas outras professores, às vezes com mais experiências, né, que você. Então você tem que saber como abordar determinado contexto depois, na hora do feedback com os professores, para você não criar um assédio naquele professor, para você não deixar aquele professor assediado. Então, como que eu vou abordar aquela manifestação do professor? Como que eu vou dar o feedback para aquele candidato à docência, para aquele, enfim, aquele professor está treinando? Como é que eu vou dar esse feedback? Aí você tem que usar a paradiplomacia, né? Você está nesse envolvimento do contexto extrafísico, respeitar muitas vezes os ambientes extrafísicos, respeitar o momento de cada um, para você estar utilizando essa questão da paradiplomacia. Agora, a gente tem que tomar cuidado para não com a questão da falta de posicionamento, porque às vezes a pessoa confunde a paradiplomacia com a falta de posicionamento. Não, eu vou me posicionar, vou falar o que eu tenho que falar, assistir ali no contexto que eu preciso, mas como que vai ser essa minha abordagem? Como que eu vou fazer isso? Isso é estudar a questão da paradiplomacia. Tem outro contexto também que isso acontece bastante, que é nas entrevistas de mídia. No caso, a pessoa vai num ambiente ali, numa reportagem, numa matéria, uma coisa de televisão, um rádio, um outro grupo aí, ela vai fazer uma inserção de um conteúdo conscienciológico e ela tem, às vezes, outros debatedores juntos que vão falar também sobre outras perspectivas e ela saber se posicionar ali e sem criar um desconforto muito grande, mas também sem perder a condição do posicionamento que seria o mais adequado ali, de acordo com os princípios da conscienciologia, né? Perfeito. E aí tem outra pergunta aqui, trinomiologia. Você fala que trinômio, ansiedade e assistencialismo, pé na jaca. Isso aí é o seguinte, ó,
a questão da ansiedade, assistencialismo e pé na jaca. Até a gente comentou antes isso aí, mas a gente fala de novo. Como é que funciona? Às vezes, como você quer fazer uma assistência, você começa a ver, né, muitas informações sobre curso, sobre não sei o quê, você já acha que já está em condições de fazer aquele tipo de assistência. Você já acha que está, eu vou, porque agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. De uma maneira ansiosa. Mas a pessoa não começa a se auto-pesquisar para ver, bom, será que eu estou apto a fazer esse tipo de assistência? Será que não tem alguns degraus antes que eu preciso passar para estar fazendo esse tipo de assistência? Para cuidar com essa questão da ansiedade, porque a gente tem bastante tempo para estar se qualificando. Porque se às vezes a gente vai com muita ansiedade ou querer ajudar alguém naquele contexto, não, porque eu preciso salvar aquela pessoa, uma questão assim, uma dogmática mesmo, aquela ideia, não, porque eu preciso salvar o mundo, eu preciso salvar aquela pessoa, eu preciso ajudar ela. Você fica ansioso, aí faz uma assistência muito meia boca, quando faz assistência, e coloca o pé na jaca, porque pode dar acidentes de percurso, você vai ter contrafluxos. Então a questão é você estar sempre analisando o seu nível, o seu estofo, para fazer aquele tipo de assistência. Seria aí a síndrome tem a ver com a síndrome do herói? Coloca aqui também, que a pessoa quer salvar os outros. Tem a ver com a síndrome do herói, sim, perfeito. Obrigado. Eu queria perguntar sobre, ali na autoexperimentologia, o item 2, agitação do campo energético. Agitação no campo energético. Então, o que acontece? Às vezes, quando nós estamos na sala de aula, são levantados alguns assuntos, ou trazidos por alunos, ou alguma coisa nesse contexto, que você percebe, tem um campo lá, está mais homeostático, percebe que dá uma repercussão, reverbera aquele campo. Então, aquele campo fica mais agitado daquele contexto. Tem consciex, muitas vezes, que não gostaram daquela manifestação, enfim. Então, causa essa agitação no campo. Por isso que é importante você se preparar antes de dar uma aula, porque é o seu ambiente e da equipe astrafísica que você está criando lá, e possibilitando o maior número de assistência possível. Então, você está no controle daquele contexto, controle junto com a equipe astrafísica. Se você chega lá despreparado, não trabalha com energia, não exterioriza energia para a sala, esse campo fica não fica, digamos assim, otimizado para fazer essa assistência. Isso é uma possibilidade. A outra é essa questão da agitação no campo. Quando são trazidos algumas consciex ou algum assunto que é trazido, causa essa agitação no campo. Não sei se ficou claro para você. Aqui na página 3, nono item, paradoxologia, final da segunda linha, o paradoxo de minutos de desequilíbrio resultarem em semanas de reequilibração. Poderia explanar? Isso é aquilo que a gente estava falando, da gente manter essa questão da ortopensenidade. Porque o que acontece? Às vezes a gente está numa autopesquisa, se melhorando, está lá, né, otimizando o nosso contexto todo, e aí, por alguma imaturidade nossa, a gente se desequilibra. Seja uma questão de orgulho, seja o que for. A gente fica desequilibrado. Aquela questão que é fácil a gente construir, é difícil a gente construir, mas é muito fácil a gente destruir. Então, isso aí, a gente ficar atento a essa questão. Será que vale a pena eu entrar nessa patopensenidade aí, ficar desequilibrado? Olha tudo que eu estou construindo aí, agora eu vou colocar por água abaixo, assim. Eu sei que vai levar um bom tempo para eu estar ficando homeostático de novo, para eu me reequilibrar. Então, a gente começa a ver que não vale a pena a gente criar fórmulas para a gente não deixar estourar. Porque muita gente fica ali. Só quando estoura a bomba, digamos assim, que a pessoa vai procurar se melhorar. Que a pessoa vai, pisei o pé na jaca, não sei o quê. Mas a questão é a profilaxia. É sempre estar com um passo atrás. Bom, olha, como é que está essa questão? Fiquei muito eufórico. Agora estou meio depressivo. Bom, manter a retilinearidade mesmo. Essa é a questão para a gente começar a
galgar essa condição da desperdicidade e tudo mais, né? Eu vejo a gente manter esse equilíbrio mesmo, porque é muito esforço para se reequilibrar depois que a gente se desequilibra. A gente pode estender esse paradoxo aqui do ponto de vista seriexológico. Às vezes uma paixão, 1 minuto de desequilíbrio pode levar séculos para reequilibrar, né? Imagina uma paixão, a pessoa chega e dá um tiro na outra. Legal. Quantos séculos para ele voltar a se reequilibrar, né? Estendendo, né? Oi? O professor Valdo fala lá no 700 experimentos, 750, né? Gabriel. 750 anos, né? 7 séculos e meio, né? Gabriel, Oi. Como que você abordaria a questão do convite para a aula de conscienciologia? A questão você recebe a escala ou você recebe um convite? Como que você faria essa correlação do convite com esses bastidores? Como você percebe isso na sua docência? Você diz o convite... Da escala. Da escala. Legal a pergunta. Assim, eu vejo que é a questão do comprometimento, né? Se você está nessa condição de docente, né? Você está procurando retribuir e melhorar e se qualificar. Então, você levar a sério isso é muito importante, porque vai te dando mais estofo, você vai se melhorando. Às vezes a pessoa dá uma vez um curso e aí nunca mais entra na escala, não tem disponibilidade. Tá, então o que adianta? O que adiantou? Ela foi bom, fez um curso lá, tá tudo certo. Mas e aí? E a continuidade? Como é que está esse contexto? Tem que ir para frente, tem que procurar novos desafios e não ficar parado, não ficar estagnado. Tudo bem, às vezes acontece, a pessoa está passando por um momento lá que ela está num doutorado, sei lá, num mestrado, que ela precisa priorizar mais aquele outro contexto. Mas agora, quanto tempo que a pessoa vai continuar nisso, né? Então, eu vejo que é o comprometimento mesmo da pessoa a estar galgando novos desafios. Então, a pessoa tem que estar sempre se colocando em desafio. Aquilo que ela já está fazendo bem, bom, vamos dar o próximo passo. Muitas vezes, Polina, a pessoa não quer, né, se colocar à disposição de escalas e tudo mais, porque ela quer ficar na zona de conforto. Ela não quer melhorar, ela quer ficar ali na dela, tá bom, tá, minha zona de conforto tá legal aqui, não tem muito que melhorar, eu tenho, que nem a Manuela falou antes, eu tenho a evolução inteira pela frente, então eu não preciso disso. Agora, depois eu vejo, mas aí a pessoa começa a ver tudo que ela já recebeu e ela não está retribuindo. Então essa questão da pessoa se engajar mais nesse contexto da docência, ver se aquilo é prioridade dela, é nada mais do que ela está retribuindo todos os aportes que ela já vem recebendo da vida. Então isso é uma coisa muito séria. Aí o ideal então seria o docente se colocar à disposição e não esperar o convite? Aí eu acho que tem os centros educacionais que tem as escalas, enfim, né? Por exemplo, no IPC a gente tem a questão das escalas que são mandadas para o pessoal colocar lá que curso pode participar, que curso não pode. Mas eu vejo que uma coisa que faz a diferença é o posicionamento mesmo. A pessoa chega, olha, eu quero dar esse curso aí, eu estou disponível nessas datas, enfim. Então, ela já se antecipar a isso. E não ficar esperando, né, sempre alguém procurar ela, alguém solicitar ela. É legal também ela ter essa proatividade. Legal essa abordagem também, gostei. Esse aspecto da proatividade, eu vejo que é uma das questões do diferencial da voluntariado da Conscienciologia. Porque eu até tiro primeiro o meu exemplo, quando eu comecei a voluntariar, em 95, primeira entrevista, eu pensei, não, eles vão me chamar, vou me oferecer, vou me dispor. Quando, na verdade, a questão de você se mostrar garra, mostrar definição, mostrar vontade, é essencial, né? Isso é que fez a diferença. É isso aí. Continuando ainda lá na autoexperimentologia, o item 19, psicometria. A psicometria, então, seria essa leitura, né, de energética dentro do contexto. Então, você consegue analisar como é que está o ambiente, consegue analisar como é que estão os alunos, fazendo essa psicometria, essa leitura. Então, você chega num local, você consegue, com o tempo, até ver se aquele local está muito assediado, se não está, como é que tem que ser o meu trabalho energético naquele local, se tem que ser mais
comedido, ou trabalhar mais no EV, ou se eu já dou uma exteriorizada maior de energias. Mas agora, na sala de aula, quando você vai dar, é sempre colocar bastante energia, jogar muita energia lá nesse contexto, e sempre utilizando a psicometria para fazer essa leitura. Como é que está essa energia, como é que ficou, vai mapeando a sinalética também. Tudo isso são ferramentas que vão auxiliando o docente a melhorar a sua percepção e a sua parapercepção. Agora uma teletertuliana da Alemanha. Então ela pergunta, professor Gabriel, em efeitologia, página 2, primeira linha. O efeito das reciclagens pessoais repercutindo nas reciclagens grupais. Poderia comentar, se possível, com exemplos? Esse contexto é muito importante porque às vezes a gente quer convencer uma pessoa que aquilo é o melhor para ela. E aí vem a questão do tempo do assistido. A gente não respeita o tempo do assistido, a gente não vê se aquilo é o melhor para ela ou não, a gente simplesmente quer passar algumas informações porque aquilo faz bem para o seu ego. Quando você começa a colocar na prática a sua autopesquisa, quando você começa a se qualificar, arregaça as mangas mesmo, para o que eu preciso melhorar? Colocar o dedo na ferida. Você vai melhorando, vai tendo reciclagens. Aí vem a questão do exemplarismo, porque não adianta eu falar mil coisas para a pessoa, sendo que eu não estou fazendo esse contexto do exemplarismo mesmo. É muito melhor eu me qualificar, porque com o tempo a pessoa vai começar a olhar. Olha só, o fulano lá melhorou bastante, olha como ele está bem. Então, assim, se colocar nessa condição de mostrar pelo exemplo mesmo, não ficar querendo passar para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela não tem, o que é melhor para ela, não. É a questão do exemplarismo mesmo. Com exemplos, o que eu poderia dizer para a teletertuliana? Tem vários exemplos de coisas que eu, no início, a minha manifestação era mais de querer, aquele traço religioso, de querer convencer a pessoa. Aí, com o tempo, eu fui entendendo na prática essa questão do paradigma, da autopesquisa, e eu fui vendo que cada um tem o seu tempo. Aí, muitas pessoas começaram a se dar conta depois. Olha só como o Gabriel está bem, não sei o quê, e aí começa a fazer mais assistência. E não simplesmente você está passando algumas informações, você começa a ficar mais teático na sua abordagem, né? Então eu vejo que é mais ou menos por aí. Mas exemplos assim, de cabeça não teria um específico para passar para a nossa teletertuliana. Agora eu vejo que tem vários, né? Questão de família, enfim, bem grande. Aqui é uma questão que também você já comentou, mas vamos repetir porque ela é da Alemanha, né? Então ela está perguntando, em binomiologia, página 2, segunda linha, o binômio pró-evolutivo cicatriz para cicatriz. Poderia explanar no contexto desse verbete? Esse contexto da cicatriz para cicatriz, até vamos ver se a gente faz uma outra abordagem aí, essa questão que a gente vai ao longo do tempo, a gente vai se deparando com algumas situações que a gente vai vendo que a nossa conduta não foi a melhor, que a gente errou, e aquilo se torna uma cicatriz, algum erro que a gente tinha cometido, por exemplo. Seja uma abordagem com um aluno, seja o que for. Por exemplo, a minha manifestação, sei lá, é muito legal essa questão dos bastidores, porque esse contexto da preparação para a docência, por exemplo, do IPC, tem as aulas treinos. Então, o candidato à docência vai passar por uma prova, vai passar por uma entrevista, vai passar por uma prova, ele passando na prova, ele está apto a começar a aula treino para a docência. Nessas aulas treinos da docência, são levantadas muitas informações pelos professores lá que estão orientando esse aluno, para ele melhorar. Muita gente, aquilo a pessoa não percebia, aquilo se torna digamos assim, uma cicatriz, né? Que aquilo ficou exposto ali, a pessoa está tentando fechar aquele contexto, né? Está cicatrizando aquela cicatriz, enfim. E aí, com o tempo, a pessoa vai vendo a questão da abordagem dela e tudo mais, como é que é a manifestação, e isso acaba se tornando uma paracicatriz, que já foi uma ferida que já foi cicatrizada, uma paraferida que já foi cicatrizada, que são nossas imaturidades que a gente vai passando ao longo do tempo, mas a gente vai vendo que aquilo não foi a melhor forma da gente trabalhar naquele contexto. Um bom exemplo disso são a questão dos serenões que a gente trouxe antes, que são as consciências que mais têm paracicatriz, aí, que pelo menos a gente conheça, porque são as consciências que mais viveram
pais passaram por situações diferenciadas, né? Coisas que a gente vai vivenciar ainda ao longo da nossa evolução, que hoje a gente acha, por exemplo, que pode estar certo. Alô. Em ciclologia, página 3, o ciclo desconforto, autoenfrentamento. Como que você vê isso para o docente conscienciológico? É aquele contexto, assim, às vezes uma abordagem do outro professor ou alguma abordagem do aluno te causou um desconforto. Aí você tem que se autoenfrentar para saber se aquilo... Bom, o que tem a ver com esse contexto? Será que tem alguma consciência que eu estou acoplado aqui que não gostou desse contexto? Será que tem alguma coisa em mim aí que está pegando esse desconforto? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso trabalhar nesse desconforto? Então, a docência conscienciológica, ela é a vitrine multidimensional. Você está aberto, você está exposto ali. Então, assim, muitas vezes você consegue esconder alguma questão de um aluno, né, intrafísico que está ali. Mas as consciências que estão com você, os para-alunos, enfim, você não esconde. Então, nossa realidade, enquanto docente, é multidimensional. A gente ficar atento a isso faz com que a gente queira se autoenfrentar, ver onde é que está pegando, onde é que o calo está apertando, qual é o traço que eu preciso trabalhar, quais são as minhas imaturidades, será que tem muito ego envolvido? Será que tem muita postura monárquica envolvida nessa minha manifestação? E o que eu preciso fazer para abrir mão desse contexto? Muitas vezes as pessoas não galgam novos patamares assistenciais porque elas ficam presas ainda às suas manifestações imaturas. Então o autoenfrentamento é fundamental para o docente e para qualquer um que queira evoluir, né? Boa tarde, Gabriel. Parabéns aí pelo verbete, bastante esclarecedor. Na página 2, em parapatologia, na 6ª linha, explana aqui um pouquinho para a gente, coloca aí alguma casuística de situações que você precisou exteriorizar energias, a exteriorização de energias para a formação do campo paraterapêutico. Todas as situações em que a gente está na condição de dar aula. Então, assim, por exemplo, aqui na tertúlia, exteriorizar energia, vai dar uma aula, seja qual for, exteriorizar energia, chegar com antecedência na sala de aula, ficar tranquilo lá um tempo, fazendo a conexão com a equipe de amparo, exteriorizando a energia para que melhor aconteça para aqueles alunos, né, e para a equipe toda que está sendo assistida lá, de consciex, enfim. Você chegar antes, profilaticamente, e se colocar à disposição como mini peça de um maximecanismo para fazer aquela assistência, faz uma diferença muito grande, porque a profundidade assistencial vai ser muito maior do que se você simplesmente não se preparar para essa aula, né, para essa atividade que você vai fazer. E por que paraterapêutico? Porque você vai fazer uma assistência, você vai auxiliar nesse encaminhamento das consciex enfermas, nesse contexto dos alunos também. Então, realmente, aquilo que a gente falou antes do banho de loja, tudo isso está envolvido com essa questão da formação do campo paraterapêutico. Muitas consciex paracomatosas que estão lá há muito tempo nessa condição, que estão acopladas com os alunos, que não permitem com que esses alunos pensem diferente, porque eles estão lá nessa patopensenidade, aí ficam envolvidos nessa simbiose com essas consciex. Então, esse comprometimento, essa responsabilidade de chegar antes, não é porque é professor veterano, não, porque eu não preciso de tempo. Não, é se comprometer mesmo, chegar com antecedência. E aí a gente pode expandir essa questão da aula de conscienciologia, não só para o contexto da sala de aula, voluntariado, seja o que for, expandir para a nossa vida mesmo. Levar tudo isso que a gente traz, que a gente procura fazer na sala de aula, levar para a nossa vida. Então, nos ambientes da sua casa, né, em outros locais de trabalho, criar esse ambiente, né, mais otimizado, assistencial, vai fazer uma reunião com alguém, exterioriza energia antes, vai trabalhando para que melhor aconteça, para que consiga acoplar com o amparador de função das pessoas. Então, tudo isso ajuda nessa questão até que perguntaram antes da paradiplomacia.
você começa a qualificar mais a sua assistência. Bacana, eu acho que realmente é isso que você colocou. E acho que dentro como sugestão aí, ampliando um pouquinho mais a questão, eu vejo que também na questão da pré-aula, né, também fazer essa historização de energia, porque como a nossa colega falou, o professor recebe a escala, né, então ela já está fazendo o link com o tema, já está fazendo o link já até com os alunos que vão participar, seja da aula ou da palestra, e vejo que aí já inicia o processo da esterilização das energias, não somente na sala de aula propriamente dita, né, ou antes de chegar, isso realmente precisa ser feito, né, a profilaxia, chegar antes, enfim, preparar toda a sala e fazer esse trabalho de esterilização de energia. Eu vejo que nesse contexto a pré-aula também ela é fundamental. Ainda em parapatologia, um pouquinho mais abaixo, explana também para a gente sobre os parapsicodramas proporcionados pelos amparadores a fim de auxiliar as consciências paracomatosas. Teve aí uma experiência bacana para nos agregar? A questão dos parapsicodramas é o seguinte, até com esse contexto que você trouxe da pré-aula é muito importante mesmo. Até eu estava tentando procurar aqui, que, se eu não me engano, eu coloquei em algum lugar do verbete essa questão da preparação da aula, né? Uma coisa que é importante, que é interessante é o seguinte: quando você vai preparar uma aula, você realmente, isso que você falou, já começar a exteriorizar a energia, acoplar com o amparador de função dos alunos, exteriorizar porque melhora aquele contexto, isso na sua residência, onde você estiver preparando a aula. Isso já vai possibilitando esse campo. Às vezes, você tem lá a aula que você vai dar, você tem um conteúdo, e aí quando você faz essa prática de exteriorizar a energia para essa pré-aula, para a preparação, você começa, vem insights, vem ideias de você pesquisar alguma coisa que você nem estava dentro do conteúdo. E aí você vai lá, pesquisa, anota ali qual é a pergunta do aluno quando vem na sala de aula, aquilo que você tinha pesquisado. Então esse engajamento ajuda muito nesse contexto também da preparação, que é aquilo que a gente fala. Não é só a aula dentro da sala de aula, é antes, é o depois, é o durante. Então tudo isso essa questão da profilaxia mesmo, você ficar atento, né, para a questão de contrafluxo, tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Você trouxe a questão dos parapsicodramas. O que são esses parapsicodramas? O psicodrama, até tem um pesquisador aí da psicologia, que é o Moreno, que ele traz a questão dos psicodramas. Como é que funciona isso aí? Eu vou trazer esse contexto, mas aí eu abordo para esse contexto multidimensional, tá? Em dinâmicas de psicologia, enfim, são criados contextos para promoverem essas reconciliações. Então, coloca lá umas situações, a pessoa se coloca no lugar da outra, e vão sendo criados esses teatros para facilitar essa assistência nessa parte intrafísica, tá? O que seriam esses parapsicodramas? São criadas situações, contextos, né, teatros extrafísicos, para auxiliar na assistência a essas consciências. Então, ela tem um filme até, que agora não vou... Não, tem o filme Passageiros também, que é bom, tem outro que eu não me lembro o nome agora, mas que fala bem essa questão dos parapsicodramas que são criados. Mas agora o pessoal que falou dos Passageiros é um bom filme para olhar essa questão dos parapsicodramas que a equipe de amparo cria para assistir essas consciências. Então isso é muito legal, que é muito comum professores relatarem que têm experiências projetivas antes da aula, enfim, que eles vão num contexto extrafísico e estava tendo lá um parapsicodrama para auxiliar consciências envolvidas com a temática do curso, enfim. Então isso é muito comum nesses bastidores da aula de conscienciologia, os parapsicodramas. Só para finalizar aí, ainda em parafatologia, eu achei também muito interessante essa questão da percepção mais afinada em relação ao acoplamento com os amparadores extrafísicos da cidade e da turma, otimizando a assistência do professor itinerante. Achei bastante sério e importante. Explana aí alguma experiência também, por gentileza. Até a gente comentou, mas vamos falar de novo, que eu acho que é importante.
como é que surgiu essa ideia de acoplar comparador de função da cidade? Eu estava numa itinerância, e aí tinha um contexto lá que tinha ocorrido nessa cidade, que tinha sido uma catástrofe, tinha muita gente sofrendo, enfim, né, muitas dessomas. E eu passei por esse local que ocorreu isso, e aí eu comecei a exteriorizar energia, e eu percebi que tinha uma blindagem energética nesse local, que os amparadores tinham, né, criado essa barreira, essa blindagem, para não envolver, aí trazendo hipótese aí, essas consciências que estavam envolvidas nesse contexto, como se fosse para proteger mesmo esse contexto, porque como a cidade estava muito conturbada, em luto com esse contexto, né, muito sofrimento envolvendo isso. Então, como se tivesse criado essa barreira aí, e aí exteriorizava e não penetrava a minha energia. Aí, nesse momento, veio a ideia, o seguinte: Gabriel, acopla comparador de função da cidade. Quando veio essa ideia, começou a ter muitos fluxos de energia, e a energia começou a entrar, começou a fluir muito esse contexto. Desde então eu comecei, a cada lugar que eu vou, eu procuro fazer esse acoplamento com os amparadores de função da cidade. Então isso é muito interessante, que faz uma otimização na assistência, né, dentro do meu laboratório, digamos assim. Foi muito interessante. Acho que o filme é uma mera formalidade. Isso mesmo. Obrigado. É uma simples formalidade, né? Sim. Agora, uma pergunta de Florianópolis. Professor Gabriel, quais as dicas para quem tem intenção de dar aula de conscienciologia do ponto de vista parapsíquico e multidimensional do paradigma consciencial? Pode repetir, a mim, por favor? Não entendi muito bem. Ele está perguntando dicas. Então, quais as dicas para quem tem intenção de dar aula de conscienciologia, mas do ponto de vista parapsíquico e multidimensional do paradigma consciencial? Perfeito. Então, a pessoa começar, não sei se ela não dá aula ainda, enfim, está começando o contexto da docência, a pessoa começar a se qualificar mesmo, amadurecer. Então, você já fez o ECP1? O ECP1 é um curso, né, de extensão Conscienciologia e Projeciologia 1, que ele otimiza esse contexto das autopesquisas. Porque, assim, essa questão do parapsiquismo, todo mundo tem. Agora, quais são os posicionamentos que você está tendo que está propiciando esse seu parapsiquismo ficar um pouco mais conturbado, algumas vezes acoplamento com consciex. Então, tudo isso é importante. O ECP1 levanta essa poeira para você conseguir aprofundar na sua autopesquisa. Outra sugestão: após fazer o ECP1, traz essa demanda que você quer dar aula, o que você precisa qualificar e tudo mais, participa do ECP2. Esse curso, né, que é o Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, é um campo que é criado energético, enfim, que tem um professor EPICOM, que vai estar criando esse balneário energético para fazer essa assistência mais otimizada, se você permitir, a consciências que estão com você há muito tempo, que não permitem você a mudar de patamar evolutivo. Lembrando que não existe estupro evolutivo. Se a pessoa permitir, ela vai ter uma profundidade nessa assistência. Se ela não permitir, aí... então, assim, primeira coisa, eu daria a sugestão seguinte: participa desses cursos e se coloca realmente à disposição para se melhorar. Veja o que você precisa qualificar para você estar mudando de patamar assistencial. E outra coisa, quando você já acha que já está em condições, já começa a se colocar, já vai marcar prova, vai marcar aula treino, que os professores orientadores, eles só vão liberar você quando você já estiver apto a poder dar aula. Então, também vá se gabaritando ao longo do tempo. Até, acho que vai ter um ECP2 agora em São Paulo. E quem quiser... O Poliano, quer comentar aí até do ECP2, que até ocorreu? Acho que era legal a gente te avisar aí, né? O próximo ECP2 em São Paulo vai ser nos dias 19, 20 e 21 de junho. E o EPICOM é o professor Frederico Gunning. Né? Então, qualquer informação, vocês vão ter agenda no site do IPC. Ok? Obrigado. Ele é de Florianópolis, mas também ele pode ir para lá. Ele está perguntando, o mesmo de Florianópolis: você teve dificuldade com o Grupo Karma para chegar a ser professor? Eles deram contra ou eram antagônicos às Verpons? Poderia comentar a respeito dessa condição?
quando eu comecei, até tem o Grupo Karma aqui, que estão juntos aí. Isso não vale, né? Mas esse, até assim, ó, como é que quando eu comecei a pesquisar Conscienciologia, a família sempre foi muito adepta à questão do espiritismo, né? Então a gente fazia evangelho no lar e tudo mais. Quando eu me posicionei que eu não ia mais fazer evangelho no lar, que eu não ia mais fazer isso, aquilo, aquele outro, as pessoas ficaram um pouco incomodadas comigo. Mas eu acho que não sei se pode ser um trafora, enfim, o que é um trafar, sei o que for. Eu nunca dei muita atenção, porque as pessoas ficam, não faz isso, que não sei o que. Eu sempre vejo o que é o prioritário para mim e vou. Então eu acho que eu vejo que eu sou uma pessoa bem posicionada. Então não me incomoda muito essa questão do que a família pensa ou deixa de pensar. Eu faço minhas coisas, vou ajustando a medida ao longo do tempo. E aí vem a questão do exemplarismo, né? Que no início muita gente era antagônica ao contexto de estar estudando Conscienciologia, porque não entendia direito o que era. E hoje a gente vê que já tem pessoas adeptas ao contexto. E também, se não tiverem, elas não quiserem pesquisar, está tudo certo. Cada um no seu tempo, cada um no seu nível evolutivo, a gente tem que respeitar as diferenças. Por exemplo, vou conversar com alguém que não estuda sobre Conscienciologia, não gosta muito de assuntos, eu não vou ficar entrando em assuntos multidimensionais, de consciência, não sei o que com a pessoa. Vou respeitar o nível dela, vou respeitar o que a gente pode conversar naquele momento. Então, essa questão da paradiplomacia é você também ter respeito à opinião do outro. Então, a questão principal é o seguinte: não espera a família te autorizar ou não para você fazer as coisas. Vá fazendo as coisas. Se a família, ao longo do tempo, te ficar apta a gostar, está tudo certo. Se não, siga a sua vida e aproveite o que eles têm para poder compartilhar com você. Só complementando as informações aí para o teletertuliano que fez a pergunta ali de Florianópolis, nós vamos ter agora dia 26, 27 e 28 de junho o ECP1 em Florianópolis e o ECP2 é em outubro, 23, 24 e 25 de outubro. Então, assim, está em tempo da pessoa ainda, se ela tiver um curso de entrada, né, que provavelmente a gente pensa que essa pessoa é voluntária, então ela pode estar, já deve ter feito o ECP1, então dá para repetir o ECP1 que tem agora, ou então programar o próximo, que vai ser em novembro, o ECP1, e ECP2 vai ser antes, então daí ela tem que ver a condição dela ali, né? Tá bom? Obrigada. Oi. Só queria retomar que em efeitologia tem a questão do efeito das reciclagens pessoais repercutindo nas reciclagens grupais, né? Eu que sou dupla do Gabriel, né, e acompanho a questão familiar, eu pude perceber que o processo de posicionamento dele, eu vi que refletiu isso no grupo pelo exemplarismo, e eu acho que pode-se até dizer que está tendo um processo de reciclagem grupal, porque muitas pessoas da família dele, que estavam no processo do espiritismo, começaram a conhecer a Conscienciologia, se interessaram por ver a mudança dele. E hoje em dia estão estudando a Conscienciologia e fizeram muitas reciclagens nas vidas delas. Então, não sei até que ponto isso é uma reciclagem de grupo, mas eu penso que o holopensene do grupo mudou, né, do grupo mais próximo. Então, eu acho positivo assim, a pessoa ela seguir dentro do que ela acha que ela tem que fazer, do que é coerente para ela, e ter autenticidade nesse processo. Porque o que vai vir depois, o que ela vai colher com isso, com certeza vai ser algo benéfico. Talvez não para curto prazo, talvez ela entenda isso anos depois, talvez só na próxima vida. Mas ela fez uma interferência que foi positiva. Então, acho que só para agregar. Posso, Gabriel, aqui na página 1, Infatuística, penúltima linha. O bom relacionamento entre a equipe docente facilitando maior esclarecimento para os alunos. A questão do ego do professor. Essa questão é muito importante. É o seguinte, ó, tem uma coisa que eu aprendi com outros professores veteranos, que é o seguinte: quando entrar na sala de aula, jamais pensar mal do professor, jamais pensar mal do colega que está com você ali dando aula. Os dois juntos estão ali para fazer assistência. Se teve alguma abordagem que o professor fez que você não concordou, enfim, depois tem as devolutivas que vocês conversam tranquilamente e expõem as situações. Agora, durante a aula, jamais pensar mal do professor. Procurar sempre o professor está falando lá, está dando aula, jogar energia, exteriorizar para um parador, para auxiliar nesse contexto.
Então isso é muito importante. A gente não pensar mal do professor, a gente manter um bom relacionamento. Não precisa ser um amigo íntimo, mas é aquelas boas práticas, né? Você conversar, enfim, trocar uma ideia, criar mais afinidade com o professor, que não é por acaso que ele está ali com você, vocês dois juntos ali vão, junto com a equipe de amparo, vão ser responsáveis por assistir aquela turma lá. Então isso é muito importante, a gente ter essa responsabilidade, abrir mão do ego, focar mesmo no trabalho, focar mesmo na assistência. Se teve alguma coisa que incomodou, analisa, aprofunda, veja se você pode, o que você pode melhorar aí. Se teve alguma abordagem do professor que você queira colocar, coloque depois, está tudo certo, de uma maneira pacífica, tranquila. Mas essa patopensenidade, você fica, na realidade, dando força para o assediador. Tem assediador lá querendo incomodar, perturbar a aula, não querendo deixar, né, um ambiente mais homeostático, aí você dá de prato cheio, assim, você pensando mal do outro professor, ou, né, não tendo um bom relacionamento com ele. Então isso é muito importante a gente levar a sério esse contexto do bom relacionamento, do comprometimento mesmo. Gabriel, na página 2, sinergismologia, não sei se você já comentou, mas se pudesse ampliar, o sinergismo, amparo de função, visão de conjunto e interassistencial. Então essa questão do amparo de função, é muita questão desse, que é uma coisa que eu acho que representa bem essa questão da visão de conjunto, é que aconteça o melhor para todos. Que às vezes a gente tem uma ideia limitada do contexto da assistência, que a gente nem sabe os para-bastidores ali que estão ocorrendo nesse contexto da sala de aula, quais são os cenários que estão ocorrendo. Mas os amparadores têm essa visão de conjunto. Então eles sabem o que é melhor para cada consciência, eles sabem qual é o tempo de cada consciência. Então eles têm essa visão de conjunto. E a gente começar, enquanto docente, a se qualificarmos para a gente poder ser amparador também. Para a gente estar se qualificando para a gente pensar como amparador. Como será que nessa situação específica, vamos pensar, que o amparador pensaria? Como é que o amparador ia reagir nessa situação? Então isso vai fazendo a gente ter essa visão de conjunto. Ao longo do tempo a gente vai amadurecendo essa nossa visão. Agora aqui uma pergunta de uma teletertuliana da Cidade do México. No item, na questão da autoexperimentologia, na página 5, ela pede para você aprofundar 2 itens. O item 8, efeitos físicos, e o 15, intrusão patopensênica. Essa questão dos efeitos físicos, o que eu quis trazer? Aí vem o que o nosso colega falou antes da pré-aula, né? Já ocorreu comigo, por imaturidade, quando eu comecei a dar palestras, eu dei bastante palestras, assim, já dei umas... passei e já dei umas 7 seguidas, assim. E aí nas primeiras que eu fui dar ali, eu ia dar uma palestra sobre é possível se comunicar com quem já morreu num dia de finados, assim, né? Dia 2 de novembro. Ou antecedendo, alguma coisa assim. Aí, a questão da pré-aula, da preparação e tudo mais, eu não estava muito atento ao contexto extrafísico, estava acoplado com bastante consciência na psicosfera já, e eu não estava muito atento para isso. Aí eu estava indo para a faculdade e patopensenizei mal de uma pessoa que nada a ver, né? Veio a ideia do assédio ali, eu já pensei mal. Entrando na faculdade, começa a desabar um portão gigante, eu de carro, começa um portão, né, sei lá quantos quilos, precisava de 5 pessoas para carregar aquele portão, e começou a cair por cima do meu carro. Eu desviei, bateu na frente e bateu atrás. Eu podia ter dessomado com esse contexto. Milhares de pessoas passaram por aquele contexto, mas eu que fui a bola da vez, digamos assim. O que ficou claro para mim nesse contexto? Essa responsabilidade mesmo. Desde então eu nunca mais fiquei... eu sempre levei muito a sério, levei mais a sério esse contexto de aula, palestra, por causa desses efeitos físicos que podem ocorrer, esses contrafluxos, esses acidentes percursos que podem ocorrer se você não estiver atento a esse contexto da assistência, quando você não estiver atento para esses para-bastidores aí. Então isso é muito sério, esse contexto aí. O outro é o 15, intrusão patopensênica. Aí tem, sinérgico essa condição que se você se deixa
a questão da patopensenidade. Você começa com autoassédio, aí você abre espaço para o assediador chegar também. Então você começa a se autoassediar, abre espaço para o heteroassédio e fica nessa patopensenidade. Aí que eu vejo que é o pulo, digamos assim, né? Quanto tempo você fica nessa patopensenidade? Quanto tempo você demora para abrir mão dessa patopensenidade? Qual é o traço que você precisa reciclar para não ficar patopensenizando? Você começar a mapear isso, vai te possibilitando essa questão da autodesassedialidade diária, que é até um outro verbete que a gente vai apresentar mais para frente. Então isso é sério, essa questão da patopensenidade, ficar atento, né? Quando que vem, como que ocorreu, quais foram as consequências dessa patopensenidade, fazer um mapeamento mesmo, qual foi o horário, isso ajuda muito. Agora, um teletertuliano de Vitória, ele fala o seguinte: professor Gabriel, meus parabéns pelo seu verbete. Sou o voluntário capixaba e nos conhecemos em 2013 no encontro de voluntários. Eu vou falar o nome dele porque ele está falando que é seu amigo, é Orlando. Orlando, Ele pergunta: estrangeirismologia, na página 1, poderia explanar o backstage conscienciológico? Essa questão que a gente quis trazer é bem os bastidores mesmo, né? Da docência, da conscienciologia, a visão por trás do pano. Então, todo esse contexto aí vai abordar o que a gente estava falando dos bastidores da aula de conscienciologia. Essa visão vivenciada pelos professores, pela equipe de monitores, e todas as intercorrências, né, todas as situações positivas também que ocorrem desses bastidores. Até por isso que o tema é neutro, né? Então, mas é mais a questão dos bastidores mesmo que a gente trouxe aí. E ele pede para você aprofundar na frase enfática, na página 5. A vivência teática e cosmoética dos bastidores da aula de conscienciologia permite ao docente maior engajamento com a equipex de amparadores de função e mudança de patamar evolutivo. Então, aquilo que a gente está falando. A minha atitude é positiva, a minha manifestação é positiva, como é que eu estou fazendo como é que está a minha teática? Como é que eu estou colocando na prática essas informações que eu estou passando? Eu estou vivenciando elas ou é só uma questão teórica? Você se assumindo essa posição aí de se auto-pesquisar, de se auto-enfrentar, você vai ficando mais homeostático, vai ficando mais limpo, digamos assim, na sua manifestação. Isso permite com que o amparador chegue mais próximo de você, acople com você, sem muitas dificuldades, e o nível da assistência vai ser muito maior, porque você vai estar num fluxo, né, muito homeostático, possibilitando essa assistência maior. Então é isso que a gente quis dizer com essa frase enfática aí. E aí automaticamente você vai mudar de patamar evolutivo, porque se você analisar, o Orlando é professor também, se você analisar aí, quando você começou a dar aula, como é que você está agora, por exemplo, você pode ser que se surpreenda. Então eu acho legal isso aí, a gente começar a analisar como é que eu era antes, como é que eu estou agora. Isso é uma boa motivação para aqueles professores que querem começar a dar aula e não dão ainda. Aqui, olha, tem uma pergunta que já foi, que eu vou pular, que é aquela questão dos minutos de desequilíbrio. Agora, o teletertuliano de Curitiba, ele está perguntando efeitologia na página 2. O efeito de reprogramar a rota evolutiva. O efeito de reprogramar a rota evolutiva. Então é isso aí. Às vezes, a nossa manifestação, por não ter conhecimento, por não ter priorização, por se deixar levar pelas imaturidades, né, da sociedade aí, da SOCIM, que está patológica, enfim, às vezes a gente acaba perdendo o rumo da nossa programação existencial. E a gente vai pisando o pé na jaca, vai cometendo alguns erros e tudo mais. Chega um ponto que você começa a analisar. Olha só, o que eu estou fazendo? Será que a minha manifestação está legal? O ECP1 é um excelente curso para poder reprogramar essa rota evolutiva. Tem vários cursos, né, mas para mim, assim, o ECP1 é um curso muito marcante. E aí você consegue organizar. Bom, eu estou nesse ponto aqui, passei por tudo aquilo, cometi vários erros, ok. Cometi acertos também, está tudo certo. Como é que eu vou reprogramar agora? Quais são os próximos passos? E aí coloca, é daqui para frente.
Então, daqui para frente, eu tenho a oportunidade de continuar aí, né, melhorando, continuar as minhas reciclagens. Então, é reprogramar isso, é ver onde você parou, o que você quer fazer e fazer, não ficar perdendo muito tempo. O outro efeito eu vou pular, que você já respondeu, que é aquele efeito das reciclagens pessoais repercutindo nas reciclagens grupais. Agora ele pergunta, em culturologia, como funciona a cultura da desrepressão docente? Você considera que os docentes são reprimidos? São reprimidos pela própria mesologia? Esse nosso amigo aí está trazendo muito essa questão do externo, né? Então é legal a gente começar a ver o quanto que o externo está repercutindo na nossa manifestação. Com relação à repressão, tem um verbete que eu defendi que chama desrepressão docente. Então ele traz essa questão de você começar a se colocar mesmo, né, na condição de dar aula, abrir mão do ego e fazer uma assistência melhor. Questão de repressão. Vão ter pessoas que vão ser mais reprimidas, tem pessoas que não vão ser tão reprimidas, mas eu vejo que isso aí é com ela, é com a pessoa, é ela que tem que trabalhar nisso. Não é por efeito da SOCIM, não sei o quê, não. É responsabilidade de cada um. Então, ninguém é culpado pelos nossos problemas. Você que está vivenciando as coisas escolhe como é que você vai se portar naquela manifestação. Acho que é isso. Eu lembro uma vez uma pessoa reclamava para o professor Valdo que a família dela era muito repressora. Aí o professor Valdo falou para ela, por que você se deixou reprimir por eles? Quer dizer, jogou para ela mesma. Robson, quer falar? Gabriel, está sendo bastante enriquecedor aí o seu Labicon aí como docente. Vou explorá-lo um pouquinho mais aí na fatologia. Na primeira página, na última linha, a empatia docente facilitando a participação dos alunos durante as aulas. Teve, assim, alguma situação em sala de aula antagônica e que você precisou criar um gancho didático aí para criar um rapport, aí, essa empatia com algum aluno, enfim? Eu vejo que são vários casos, tá? Primeiramente, essa questão da empatia, você começar a se colocar no lugar do outro, você abrir espaço para esse aluno chegar, enfim, para conversar com você, para você conseguir essa assistência, ajuda muito a ele não ficar tão reprimido. E isso também é a questão do professor ficar mais tranquilo com essa automanifestação, porque às vezes o professor está lá com algum receio, alguma coisa, ele acaba se fechando. Quando ele está tranquilo com a manifestação dele, isso auxilia nessa empatia. Uma coisa que tem que analisar cada caso, enfim, mas uma coisa que já aconteceu às vezes o aluno está lá muito fechado, não traz nada, e aí vem a ideia de você trazer alguma imaturidade sua, alguma coisa que você reciclou, ou algum problema que você tinha passado, enfim, traz um exemplo seu. Já aconteceu muitas vezes desse aluno, agora que você trouxe isso, eu fiquei tranquilo para poder trazer essa questão. E isso faz toda a diferença, o aluno se abre. Cada caso é um caso. Vão ter situações que o aluno não vai gostar, vai ficar mesmo fechado e tem que respeitar o momento dele. Também a gente não vai sair e falar, querendo agradar a todos, que é impossível. Mas a gente criar possibilidades para esse aluno ficar mais tranquilo, isso ajuda muito. Gabriel, queria saber se, na sua experiência de professor, você já teve alguma situação que você não dominou o conteúdo e como é que você se comportou com isso? Na minha primeira aula, eu até falei isso no outro verbete, eu passei pelas aulas, treinos, tudo normal, tudo certinho. E quando eu fui dar aula em PowerPoint. Não era muito o estilo que eu estava acostumado e tudo mais. Eu sabia o conteúdo, mas eu não dominava aquela questão da vivência mesmo, ansiedade, que é normal, enfim. Sempre tem os professores mais experientes juntos que auxiliam você naquele contexto. Então essa primeira aula assim, foi, digamos assim, foi bem marcante nesse contexto mesmo, porque eu vi que a gente conseguiu acabar, enfim, tudo certo, mas foi realmente, não foi muito fácil.
Mas aí, bom que tinha os outros professores, né, junto, mas foi um contexto meu mesmo, eu que resolvi mudar ali. Eu só queria dizer que o professor tem que ficar tranquilo com essa questão, que ele não tem obrigação de saber tudo, né? Ninguém sabe tudo em Conscienciologia, né? Quem é que pode dizer que tem um... Claro, quanto mais ele souber, melhor, mas se alguma coisa ele não souber, ele tem que admitir, olha, isso aí eu não tenho experiência, não tenho vivência, eu não acho que isso chega a diminuir. Agora, também se sempre... Quer dizer, toda hora ele fica falando isso, também não, mas uma vez ou outra, né, já é demais. E a outra questão é se durante o campo, né, a questão do professor reflexivo, se você já mudou muito o planejado, o conteúdo da sua aula em função da demanda que chegou das Consim e das Consex, se você já vivenciou isso. Aí vem a questão da pré-aula. Se hoje você já está programado ali para ver como é que você vai dar a sua aula, você já começa a ver quais são os contextos que vão aparecer mais. Aí você pega aquele material lá que tem de apoio do professor e você vê o seguinte, se o professor experiente, enfim, ele consegue passar tudo e tranquilo e abordar a questão dos alunos também, faz gancho e tudo mais. Mas vamos pegar aqui, qual é o que eu não posso deixar de dar? Você analisa o que eu não posso deixar de dar nessa aula. Aí você marca os tópicos principais. Então isso aqui eu preciso dar. Aí abre esse espaço. Mas se você faz essa questão da pré-aula, preparação, você consegue estar mais nesse contexto, ver as possíveis perguntas que venham, você consegue preparar melhor a sua aula, já pensando na demanda dos alunos. Gabriel, nós estamos chegando no nosso tempo, eu queria saber se você gostaria de comentar mais alguma coisa, alguma abordagem que não foi feita, que você gostaria de fazer com relação ao seu verbete. Acho que é isso aí. Obrigado a todos aí. Então, nós agradecemos aí ao professor Gabriel pelo seu excelente verbete, agradecemos aqui a participação dos tertulianos, agradecemos a participação dos teletertulianos, agradecemos aqui a toda a equipe, comandada aí pelo Christian, agradecemos a equipe das Ciclosapiens, né, que são representados pelas coordenadoras, a Rosa Nader e a professora Dulce Dal, que fazem um esforço enorme para manter um verbete por dia aqui, tá bom? E vamos passar aqui para os nossos avisos e informações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 56 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O João Paulo, com a primeira jornada de pesquisas projeciológicas do IPC de São Paulo, e a Malude, com um curso, palestra 40 questões sobre o que é certo e errado. Boa tarde a todos. O IPC gostaria de convidar a todos para a primeira jornada de pesquisas projeciológicas. Ela vai ocorrer em São Paulo nos dias 28 e 29 de novembro. A chamada de trabalho está aberta até o dia 15 de julho, podendo ser entregue ou no formato de artigo da Conscienciologia ou na chapa de autoexperimentografia. O e-mail é para ser mandado em pesquisasprojeciológicas@iipc.org. Para mais informações, só ligar no número 11 3287 9705. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estou convidando a todos os ouvintes para um debate cujo tema é 40 questões do dia a dia sobre o que é certo e o que é errado. A debatedora serei eu, Malude Pequim. O local será no CAEC, anexo ao restaurante. Será amanhã, dia 7, das 15 às 17 horas. Um exemplo de questão a ser abordada será: a população repudia firmemente a corrupção, mas comete e tolera desonestidade no dia a dia. Obrigada, conto com vocês. Para amanhã, teremos o verbete biografofilia, especialidade biografologia, e a verbetógrafa Beatriz Serra. Muito obrigado e boa tarde a todos.